Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Ana Bárbara, monitora de gramática e redação. Então, hoje a gente vai começar a parte de sintaxe. A gente vai abordar os temas de frase, oração e período. Então, todo mundo tem aquela dúvida cruel de o que realmente é uma frase. Então, a frase é todo enunciado que estabelece uma comunicação de sentido completo. Então, a frase, para ela ser considerada uma frase, ela deve ter pontuação, sentido e entonação. Então, se eu falo socorro, é uma frase. Se eu falo obrigado, é uma frase. Se eu falo silêncio, é uma frase. Se eu falo eu estou indo para o dentista, é uma frase. Então, muitas pessoas confundem que para ser uma frase precisa ter um verbo ou alguma coisa mais complexa, mas não. É todo enunciado que tenha pontuação, sentido e entonação. Mas, sobre ainda esse presença ou não de verbo, a gente tem as duas classificações da frase, que tem as nominais, quando não tem verbo, que no caso pode ser silêncio, socorro, obrigada, de nada, não sei mais. Que nem até nessa tirinha aqui. Que fala uma ajuda para as crianças desamparadas. Aí a moça fala, aí tem exclamação, obrigado. Então aqui a gente tem duas frases, e ambas nominais, porque o vocês podem achar, é uma interjeição, é uma onomatopeia, mas é uma interjeição, e se você só falar, dependendo do contexto, da entonação, faz sentido que ela está exclamando. E o obrigada tem o seu sentido completo, tem pontuação, então ambas são nominais. Agora, as frases verbais é quando há pelo menos um verbo ou uma locução verbal. O que é uma locução verbal? É quando, por exemplo, você tem dois verbos que eles estão juntos, um do lado do outro, e ele dá a ideia de. Ele pode ser substituído por uma única palavra, um único verbo. Por exemplo, vou verificar. É uma locução verbal, porque eu posso substituir vou verificar por verificarei. Porque ambos, tanto a locução verbal quanto o verbo verificarei, estão no futuro e têm o mesmo sentido. Então, as verbais, elas são classificadas assim, quando pelo menos um verbo está presente na frase ou uma locução verbal. Agora, vamos aumentar o nível de dificuldade. Oração, ele é todo enunciado que tem um verbo ou locução verbal. Tá, mas é a mesma definição de frase verbal? Sim. Então, é a mesma definição de frase verbal. Só que não de frase nominal. Então, chegamos àquela discussão até em matemática que tem todo retângulo. Pera, deixa eu pensar. Todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Então, vamos com calma. Toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Porque a gente tem frases com e frases sem verbo. Sem verbo nominal com verbo verbal. Só que a oração necessariamente ela precisa de um verbo ou locução verbal. Então, toda oração é uma frase, toda uma oração é uma frase verbal, no caso, porque como a oração tem verbo, então vai ser uma frase verbal. Mas nem toda frase é uma oração, só as frases verbais. Tudo bem? Um pouco confuso, mas vamos aí. Então, a oração também tem as suas classificações, que a gente não vai dar tanta ênfase agora, porque isso é assunto mais lá para frente. A gente tem vários outros assuntos e classificações sintáticas para estudar. Então, a gente tem as coordenadas, que elas possuem um sentido completo sozinhas, não precisam de outras orações para ter um sentido completo. E as subordinadas, que sim, são dependentes entre si, precisam de outras frases para completar a sua ideia. Agora, o período, ele é um enunciado formado por uma ou mais orações.
Então, peraí, gente. Ó, vamos recapitular. Frase temos nominais, sem verbo, verbais com verbo. Oração precisa ter um verbo. Pelo menos um verbo. Na locução verbal. Ou locução verbal. Então, o período ele é um enunciado formado por uma ou mais orações. Então, se a gente tem uma oração só, que tenha um verbo, vai ser um período simples, porque tem apenas uma oração. A cada verbo que você tem, ou locução verbal, vai ser classificado uma oração. Então, se você, numa frase, você tem dois verbos e eles não estão lado a lado, não são uma locução verbal, a gente tem duas frases. Duas frases não, duas orações. Se a gente tem duas ou mais orações, o nosso período vai ser composto. Então, tá confuso, gente, mas vamos para os exemplos e agora vai ficar claro. Aqui no primeiro à direita. Eu fui ao clube. O nosso verbo é o ir, que é o fui, no caso. Então, a gente tem essa frase tem o verbo. Então, ela é uma frase verbal. Se tem verbo, um verbo só, então automaticamente a gente tem uma oração. Se a gente tem uma oração, é um período simples. Tudo bem? Então, check aí nesse exemplo. Agora o próximo. O guia afirmou que conhecia bem a região. Tá, vamos agora primeiro localizar os verbos. Afirmou e conhecia. A gente tem dois verbos aí. Eles estão lado a lado? Não, a gente tem o que aí entre eles. Então, temos duas orações. É uma frase, porque tem verbo, uma frase verbal. E temos duas orações. O guia afirmou e que conhecia bem a região. Então, se a gente tem duas orações, a gente tem um período composto. Tudo bem, gente? Então, a aula de hoje é mais isso, diferenciar frase, oração e período, é um pouquinho confuso, mas quando você aplica em exemplos e exercícios, fica muito mais fácil de entender. Tá bom, gente? Então, é isso. Até a próxima aula.